A paz do Senhor Jesus seja contigo, seja com a tua casa, seja com a tua família, nesta hora, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. O Senhor, nesta hora, tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Pela graça de Deus, diz assim a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Estarei trazendo uma mensagem da parte de Deus baseado no tema a ressurreição. O Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, como nós sabemos. Mas o povo com a qual o apóstolo Paulo ministrava na igreja de Corinto não acreditava nisso. Uns até criam, outros duvidavam. O apóstolo Paulo outrora era um perseguidor da igreja e nessas palavras em 1 Coríntios, nessa sua primeira epístola, ele diz algo que o povo desconhecia a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. De todos aqueles que morreram crendo que Jesus Cristo é Senhor e que assim como Ele, Deus também o ressuscitara dos mortos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. O apóstolo Paulo estava lembrando que a igreja de Corinto, ela já tinha ouvido falar de Jesus. A igreja de Corinto já tinha ouvido falar daquilo que tinha acontecido com Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele indaga a igreja de Corinto, dizendo para eles no final, no qual também permaneceis. Porém, mais adiante ele diz que pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Não tinha outro pastor que pudesse estar na direção da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que todo o pastor queria guiar, queria pastorear. A igreja de Corinto recebeu tanto o evangelho que a congregação de Corinto, todos os crentes da igreja de Corinto tinham dons espirituais. Aqueles dons espirituais que é citado pelo apóstolo Paulo no mesmo livro de Corinto, de 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons espirituais. Aqueles mesmos dons, os 9 que o apóstolo Paulo cita
A igreja de Corinto era inflamada por esses dons. Tinham eles variedades de dons. Cada um tinha um dom diferente. Porém, a igreja de Corinto era uma igreja que era conturbada. Era uma igreja que não estava na direção. Não tinha ordem, não tinha decência. Por mais que a igreja de Corinto fosse uma igreja espiritual, estava faltando a doutrina do homem de Deus. Aquele com a qual estava diante de um rebanho para orientá-los, diante de um rebanho para poder guiá-los e fazê-los agir decentemente, assim como Deus faz as coisas certas, com ordem e com decência. A igreja de Corinto precisava entender o que significava aquilo. Então, o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, foi pastorear uma igreja com a qual homens avarentos e presunçosos haviam dentro daquele ministério. Homens que tinham relações com mães, homens que faziam contra a vontade de Deus, com a qual o apóstolo Paulo lançou um homem ao inferno, para que não escandalizasse, para que aquela igreja não viesse a se contaminar e se corromper com aquele pecado. Imagina, irmão, uma igreja cheia de dons, porém, uma igreja que precisava ser lapidada. Talvez você saia da sua casa para entrar dentro da igreja para ter uma revelação de Deus e acaba encontrando homens e mulheres despreparados, confusos, que ainda não se converteram, são cheios de Deus, do poder, da glória do Espírito, mas estão cegos e acabam dizendo coisas que não convêm, fazendo coisas que agridem a tua moral, ferem o teu coração. Era a igreja de Corinto, uma igreja desordenada, onde todos falavam, faziam, agiam, tudo de uma vez só, tudo ao mesmo tempo. E o apóstolo Paulo teve a incumbência de estar naquele ministério, naquela igreja, naquela cidade, para que viesse a ser introduzida a palavra de Deus, para que houvesse decência, para que houvesse disciplina. E o engraçado é que, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo fez com que eles relembrassem aquilo que tinha acontecido com Cristo. O apóstolo Paulo tinha relembrado a eles aquilo que tinha acontecido com o Salvador. Que Cristo, quando veio à terra, veio trazer ordem, veio trazer, irmão, espada, veio fazer com que o ser humano entendesse que as coisas não eram do jeito que cada um queria, mas da forma, pela vontade de Deus e sua palavra. E o apóstolo Paulo estava introduzindo esse entendimento para com a igreja de Corinto. Irmãos, temos que todos os dias entender
que vivemos uma vida de salvo, que por Jesus estamos salvos. Mas se temos o entendimento de que estamos salvos, então temos que viver como tal. Viver uma vida de salvo. O que é uma vida de salvo? Uma vida de salvo é uma vida diferenciada. Seja espelho todos os dias. Porque o dia e a hora ninguém sabe que há de vir o Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar para resgatar a igreja, Ele não quer deixar ninguém de fora. O apóstolo Paulo ele se preocupava com a igreja de Corinto por isso. Como é que tu tem profetizado? Como é que você tem falado da palavra de Deus? Será que com afronta? Será que com julgamento? O apóstolo Paulo ele diz que todo dom é para crescimento do corpo, para que a igreja cresça em uma só união. Que o teu dom espiritual seja para ajuda, para libertar o cativo, para ajudar aquele que está oprimido. Jesus não quer que você julgue, quer que você ajude. Sabe o que isso significa? No livro de João, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não estamos aqui para julgar ninguém. Só você conhece a tua fragilidade. Só você conhece aquilo que necessita ser melhorado. Só você sabe aquilo que te falta e aquilo que está em você em excesso. Jesus quer te lapidar todos os dias para que você seja um exemplo para aqueles que ainda não conheceram a Jesus. Talvez você não tenha tido bom exemplo na igreja onde você congrega. Talvez você não tenha tido muito bom exemplo nas igrejas ao redor da tua casa. Talvez você não tenha tido um bom exemplo dentro da sua casa. Mas o maior exemplo é você. Você não precisa de exemplo para agir. Você não precisa de exemplo para tomar atitude de seguir a Cristo. Você é o maior exemplo. Se A e B não quer fazer, então faça você. Deus ele vai te levantar com autoridade para poder fazer aquilo que os que hoje estão diante de grandes ministérios não estão fazendo. Não permita que o erro do ser humano te impeça de fazer a obra de Deus. Porque não podemos olhar para o homem, temos que olhar para Deus. O único perfeito é Deus. Quem imaginaria que o apóstolo Paulo iria ser um pregador do Evangelho? O homem com a qual perseguia a igreja. Um homem com a qual tinha todos os apetrechos e artimanhas e astúcias e cartas para poder ir no lugar aonde ele quisesse, para matar cristãos, para fechar igrejas, acabar com cultos ao ar livre. Era o apóstolo Paulo.
que outrora não se chamava Paulo, se chamava Saulo de Tarso. Então, só que chega um momento na vida do homem que Deus, ele trava o homem. Não se preocupe com o teu parente, porque ele ainda não adora a Deus, ele ainda não está dentro da igreja. Não se preocupe com isso. Permaneça você na fé. Continue buscando, continue orando, continue intercedendo, continue jejuando, continue se consagrando. Um dia Deus vai alcançá-los. Esse dia você não sabe. Nós não sabemos. Mas Deus vai entrar com providência, nem que seja no último dia, no último suspiro. O apóstolo Paulo, ele estava a caminho de Damasco para poder acabar com mais uma igreja que estava naquele lugar. Mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 9 que Jesus se apresenta para o apóstolo, se apresenta para Saulo no caminho de Tarso, no caminho de Damasco. Quando Jesus se apresenta para Saulo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que aquele homem caiu por terra, cego. E ao invés dele correr, ele se prostrou. Aqueles que estavam com ele foram embora. Jesus ali não foi para convertê-lo, Jesus foi para matá-lo. A Bíblia diz que ai daquele que se levantar contra a menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Deus, ele cobre, Deus, ele cumpre, Deus, ele se levanta para pelejar contra a vida daquele que persegue a igreja. Mas o Senhor, ele tinha plano para aquele homem. E Deus não fez, não deu a ele aquilo que ele merecia, que era a morte, por ter matado muitos cristãos, homens e mulheres de Deus. Inclusive, estava ele lá, quando apedrejaram Estevão. Deus não veio para matar. Deus veio para dar vida. E Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? E ele não entendeu. Aqueles homens os levaram até a cidade de Damasco. Ali na cidade de Damasco, aquele homem ficou enfermo durante 3 dias. E durante 3 dias aquele homem jejuou e orou. E Deus levanta um profeta chamado Ananias. E fala para Ananias: vai até a rua chamada direita. E lá você vai ungir um homem, curar a sua enfermidade. E Ananias pergunta qual era o nome daquele homem, depois de ter preparado o chifre de azeite. E Deus fala para ele: Saulo de Tarso. Ananias questiona a Deus. Mas Deus diz para Ananias: eu mostrarei a ele o quão terrível é recalcitrar
com os meus aguilhões. Deus estava falando para Ananias que iria mostrar para o apóstolo, para Saulo, quão terrível é estar na mão de Deus, com a qual ninguém tira. Às vezes questionamos por estar passando por provas e não passamos nem um terço do que é realmente passar uma provação por amor à palavra, e queremos até desistir da obra de Deus por causa disso. E Ananias, quando foi e chegou até a cidade de Damasco e falou para aquele homem: Saulo, Deus me enviou aqui para te ungir, para fazer de você um pregador da palavra. Pregador da palavra tem um peso muito grande, meu irmão, muito alto. Você não consegue enxergar aquilo que está diante dos teus olhos. Quão precioso é aquele que ministra a palavra, aquele que leva boas novas. E depois que Ananias derrama sobre a cabeça daquele homem o azeite, ele volta a enxergar e ele já levanta cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Deus sabia que aquele homem precisava ressuscitar. A tua fé precisa ressuscitar nesta hora. Você precisa levantar da onde você está e reviver. O Senhor Jesus nessa hora quer te ressuscitar. Você que está morto espiritualmente, volte a orar. Eu te dou uma ordem. Volte a jejuar. Volte a ler a palavra de Deus. Ressuscite nesta hora, pelo poder do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Não julgue aquele que fraqueja, aquele que cai, aquele que tropeça, porque você pode estar no lugar dele amanhã. O Senhor Jesus, ele quer ressuscitar a tua esperança. Ele quer ressuscitar nesta hora o teu semblante que está abatido e dizer para você que você pode tudo naquele que te fortalece. Deus, ele quer te dar esperança. Irmão, no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Estamos sendo provados nesta terra. Você está numa provação. Você não está nesta vida para curtir uma vida. Você está em primeiro lugar nesta vida para ganhar a tua entrada para o céu. Para ser espelho, para ser testemunha. Porque tudo passa. Mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, que vai viver para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, assim disse o Senhor Jesus. Talvez a tua expectativa seja zero, mas nessa hora, o Senhor, ele quer te fazer entender que ele tem um plano para a tua vida. Ele não quer apenas que você saia da tua casa e entre dentro de uma igreja e se sente no banco e espere a hora do final. Não é isso. Deus, ele quer que você seja o diferencial.
A Bíblia diz que haviam muitos leprosos no tempo de Naamã, mas só ele foi curado da lepra. Haviam muitos cegos na época de Bartimeu, mas ele tomou uma atitude diferenciada. Ele não olhou para o problema, ele não olhou para a dificuldade, para a barreira. E ele recebeu o milagre. Imagina a mulher do fluxo de sangue, com a qual era vergonhoso, ela poderia ser apedrejada se vissem ela andando pela cidade. Mas ela não se importou para o seu pecado, para a sua enfermidade. Ela decidiu ir de encontro à cura. Ela decidiu ir de encontro o único que pode trazer o milagre. E quando ela tocou nas vestes, a Bíblia diz que ela tocou apenas na orla do vestido, porque muito era a multidão que o apertava. E de Jesus saiu virtude porque ela tocou com fé. Hoje, Jesus ressuscita a tua fé. Você vai acreditar no sobrenatural a partir de hoje. Tudo é possível ao que crê. Hoje eu vou dizer para você a importância que há de você orar, de você jejuar, de você ler a palavra, de você interceder por aquele que você nunca viu. Eu já estive morto. Em 2005, com 17 anos de idade, eu sofri um acidente de carro com os meus primos. Sofri traumatismo craniano, um coágulo no cérebro, quebrei mandíbula, maxilar, desloquei clavícula, bacia, joelho, quebrei dedo, estive internado, mas tinha alguém orando por mim que eu não conhecia e que entendia que eu estava cego. Deus não me permitiu morrer e me deu uma nova chance. Deus me fez ressuscitar, aonde os próprios médicos diziam que não tinha mais jeito, que só Deus podia me salvar. Enquanto minha mãe e meu pai choravam, um joelho estava no chão orando, que tinha a convicção de que tudo é possível ao que crê. Hoje o Senhor ressuscita a tua fé e te dá esperança. Ore pelos outros. Ore pela tua família. Não deixa o diabo levar embora aqueles que hoje estão cegos. O Senhor Jesus, Ele quer te dar vitória. Ele quer salvar. Ele quer curar. Não seja egoísta. Acorde de madrugada e ore. E busque. Interceda por aquele que necessita. Não julgue. Não viemos ao mundo para julgar. O apóstolo Paulo, ele não era merecedor. Nenhum de nós é merecedor. Mas Deus tem misericórdia do ser humano. Olhe para o homem com outro olhar. Olhe para o ser humano diferente. E quem diria, pela misericórdia de Deus eu estou de pé. E se eu não te conto,
Você nunca ia imaginar de onde Deus me tirou. Eu não era conhecedor do Evangelho, mas Deus teve misericórdia. Deus vai te ressuscitar nesta hora. Deus vai te ressuscitar nessa hora. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Tenha fé, tenha a convicção de que o diabo ele inventou tantas coisas para minar a cabeça do homem, em não acreditar em céu, em não acreditar em inferno, em não acreditar nas coisas celestiais, na vida eterna. Jesus ele fala a respeito de Lázaro e do homem rico, em que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, uma palavra grega que significa inferno. Tenha convicção de que nós estamos de passagem nessa terra. Jesus quer te dar vida. Aceite que Jesus ele vai te dar vitória. Jesus é a chave para a porta da eternidade. E eu tenho certeza que você vai ressuscitar.